voltado para metodologias ativas. Então, desde formação de professores, tem todo o estruturador pedagógico para a escola, né? Então, desde formação, material de registro do aluno, plataforma digital, assessoria, enfim, assim, a gente abraça a escola em todas as suas demandas aí para fazer inovação, para trabalhar com metodologias ativas. Então, esse bate-papo vai ser bacana até para contar um pouco mais de como que acontece tudo isso aí na prática. E esse mês, esse encontro, na verdade, ele é voltado para gestores, mas esse mês, a gente chamou de Setembro Mão na Massa, porque esse mês é prática. A gente quer falar de sala de aula, do professor, dicas para o professor, né? Contar um pouco de como que tudo isso, como as metodologias ativas acontecem na prática. Então, esse mês vai ser de convidadas especiais, porque é tudo professora. Como o nosso foco é mais infantil e Fundi 1, já sabem, né? Lotado de professora. Então, hoje a gente tem o prazerzaço de receber aqui a professora Dani Carini. Seja bem-vinda, Dani. Muito obrigada, Cris. Prazer te receber aqui de novo, né? A Dani vira e mexe, ela é convocada, sabe? Dani, vem cá, conta pra gente tudo que você está fazendo. Porque pensa numa professora que os alunos amam de paixão, que os pais elogiam de ponta a ponta, tudo que ela faz, assim, é com muito encantamento, com muito brilho nos olhos, e isso se reflete no resultado, né, gente? Não tem jeito. Os pais ficam super felizes, alucinados aí de ver a empolgação das crianças de ir para a escola, de contar o que a Prodani fez hoje, o que eles vão fazer amanhã. Então, ir para a aula da Dani é sempre motivo de empolgação, de alegria e de muita diversão. Dani, seja bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite. Você sabe que a gente só te chama mesmo pela sua competência, pela forma maravilhosa que você conduz aí a aula e seus alunos. Então, já estamos aqui ansiosos, né? Deve ter homem aí também, para te ouvir, para você contar um pouco dessa experiência. E aí, assim, queria que você contasse primeiro um pouco da sua trajetória, né? Quem é a Dani Carini? Legal. Então, vamos lá, né? Bom, gente, boa noite para todas e para todos. É um prazer muito grande estar aqui hoje compartilhando um pouquinho, né, das minhas práticas e vivências com vocês. E quem é a Prodani Carini, né? Bom, eu comecei a trabalhar no Colégio Guaiaúna, lá na Vila Aricanduva, como estagiária. Eu entrei no 6º semestre da faculdade e eu trabalhava com integral. Quer prova maior que trabalhar com integral, galera? Então, se passou por essa prova, você já sabe, você tem certeza que é isso que você quer para a sua vida, né? E aí, assim, Deus me abençoou, né? De poder fazer parte, dar continuidade aí na equipe do Guaiaúna Baby no ano seguinte. Então, trabalhei com o berçário, com B2, com G2, com G3, com G4, com G5. E de 2015 realizei um sonho que era de trabalhar ali juntinho com a Cris também, que a gente nunca perdeu contato, mas fazendo ali, né, de fato, no dia a dia, parte da equipe. Boa noite. Da equipe dela. Então, para mim, foi uma grande realização. E desde 2015 até hoje faço parte. Então, tenho 10 anos de Guaiaúna, amo trabalhar no Colégio Guaiaúna, não é apenas o meu trabalho, é a minha casa, eu me sinto bem, eu vou trabalhar feliz, né? Eu vou trabalhar realizada, não é um fardo, não é um peso, né? Faz bem para o meu coração, faz bem para a minha mente, faz bem para a minha alma estar no colégio, estar com os meus alunos e poder fazer o que eu sei, né? Que é compartilhar com os meus alunos, com as minhas crianças ali, saberes.
E agora que vocês já me conhecem, eu vou começar. Pode começar, Cris? Pode, claro. Fica à E vontade. A casa é sua aqui. Hoje é tudo contigo. Mas eu vou palpitar, tá? De vez em quando eu entro para você não ficar sozinha. por Gente, favor. eu sempre falo, esse é um espaço de troca, de Uhum. compartilhamento de ideias, de sugestões, daquilo que vocês têm de melhor aí também, se vocês quiserem compartilhar, perguntar, tanto o chat está aberto, como vocês podem abrir o microfone aí para perguntar, tá bom? É um espaço nosso, de todo mundo. Com certeza, podem interagir, galera. Eu sou um pouco tímida, tá bom? Às vezes pode ser que eu esqueça meu nome ou algo assim, mas tá tudo sob controle, tá bom? Vamos lá. Bom, gente, o tema que eu escolhi para a minha apresentação de hoje aqui com vocês é planejando e praticando práticas e vivências significativas no dia a dia escolar, porque não são simples vivências, não são simples atividades, são momentos que trazem muita significância na vida das crianças. Então, eu trabalho com as turmas de primeiro ano, este ano, e vou compartilhar com vocês um pouquinho de como que eu tenho feito e o que tem dado certo para vocês, tá bom? Vamos lá. Eu queria começar a minha apresentação falando desse texto que tem lá nos meus percursos pedagógicos, que é o meu aliado, né? Que toda vez que eu vou ali montar o meu planejamento, eu acesso os percursos, então os percursos eles não trazem apenas as orientações, eles também têm uma parte formativa, né? Isso é muito legal. Então, esse texto é maravilhoso e eu queria compartilhar porque ele vai muito de encontro com o que eu queria compartilhar com vocês nesta noite. As crianças têm necessidade de pão, do pão do corpo e do pão do espírito, mas necessitam ainda mais do seu olhar, da sua voz, do seu pensamento e da sua promessa. Precisam sentir que encontraram em você e na sua escola a ressonância de falar com alguém que as escute, de escrever a alguém que as leia ou as compreenda, de produzir alguma coisa de útil e de belo, que é a expressão de tudo o que trazem nelas de generoso e de superior. É do texto Pão e Rosas, do livro, né, de Seleção Prené, e que é maravilhoso porque faz a gente refletir, né, justamente ao que a gente está oferecendo para os nossos alunos. Além de oferecer para os nossos alunos os conteúdos que eles precisam aprender na faixa etária que eles estão, nós estamos também oferecendo para os nossos alunos um colo, nós estamos oferecendo para eles a escuta. Eles sentem que ali eles têm um lugar onde eles são ouvidos, onde eles são respeitados, onde a forma deles se expressar é ouvido, ele não é discriminado, ele é orientado. Será que nós temos praticado isso? Né? Então, acho que esse texto diz muito sobre isso. Né? Não, nós, professores, nós temos a função ali, né, de estar lado a lado dos nossos alunos, ajudando eles e conduzindo eles, né, na formulação das suas ideias e hipóteses, mas nós também precisamos escutá-los, precisamos também ouvi-los, precisamos também saber o que está acontecendo naquele momento, né? Ter mais empatia, né? Usar o nosso feeling para conhecer, entender talvez algumas situações que o nosso aluno está passando. Tenho certeza que se a gente conseguir trabalhar assim em harmonia, será muito mais leve, tanto para o nosso aluno, que está ali todos os dias para nós, né? Como para a gente também. Então, esse é o texto que eu queria começar aqui para dar o pontapé inicial. E fiquem à vontade aí, gente, se quiserem comentar. Eu adoro esse trecho, porque ele conta um pouco do papel do professor, né? Que ele está além. Às vezes a gente se preocupa tanto com o conteúdo, tanto em cumprir o conteúdo, cumprir a apostila, e a gente esquece que a gente está lá pelo aluno, né? Não é um cumprimento de tarefas. Exato. É pensar nesse papel que está além.
Você falou dos percursos, só para situar o pessoal, dentro do Viva a gente tem os percursos pedagógicos, que são as sugestões de como trabalhar cada conteúdo de forma criativa, significativa, né, com foco na trilha de aprendizagem do Viva, que é vivenciar, investigar, verificar e aprender. Então, os percursos vão norteando aí um pouco o professor nesse trabalho. Na verdade, ele vai norteando, ele norteia bastante a gente, porque às vezes a gente vê assim a ideia da atividade, né? Porque o Viva ele traz algo amplo, e o professor às vezes, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse assunto? Né? Minha nossa, não sei, como assim? E nos percursos você tem ali uma sugestão, então já te dá um pontapé inicial, mesmo que você não vá fazer exatamente aquilo, né? Ele já te dá um pontapé, uma ajudinha ali de como você pode fazer a sua prática. E aqui, né, claro, o primeiro passo para a gente praticar, para a gente planejar as nossas práticas é o semanário. Né? O semanário é um instrumento facilitador que organiza as nossas práticas e permite às famílias se organizarem para aplicação em aulas remotas e híbridas. O semanário, nesse último ano, ele assumiu um outro papel. Né? Antigamente, ele tinha o papel de instrução mais do professor, do coordenador, algo mais da escola. Né? E a partir do momento em que esses alunos foram para casa, as aulas se tornaram remotas, e agora híbridas, ele precisou ir para casa. Então, a gente precisou reformular esse semanário, justamente para que ele não passe a atender somente as minhas necessidades enquanto professora, mas também as necessidades dos pais, para que nele os pais possam entender exatamente tudo o que vai acontecer na aula. Qual é a aula que o filho dele vai ter, qual é a página que ele vai usar, quais são os horários que nós vamos utilizar, para que eles possam se organizar e a gente possa fazer desse momento que já é um pouco mais difícil, né, das aulas híbridas, a gente tornar mais leve, porque nós estamos ajudando um ao outro. A gente ajuda as famílias quando a gente facilita o papel deles, deixando ali tudo claro, o que eles precisam fazer em casa, né? E nos ajuda também, porque na sala de aula nós vamos ter ali um aluno que está preparado, e online também, ele está preparado para fazer junto com a turma, e ele não vai se sentir excluído porque ele está online, ele não vai se sentir de fora da aula, né? Então, o semanário, nesse momento, ele precisa ser objetivo, ele precisa ser prático e ele precisa ter uma linguagem de fácil compreensão, né, para que os pais possam, de fato, se organizar. E o aluno que talvez por algum motivo não conseguiu participar da aula, o pai veja o semanário e ele consiga fazer com o filho dele em casa. Então, assim, é uma forma, né, da gente já é o primeiro passo para facilitar as nossas aulas e as nossas vivências. A gente poder bater o olho no semanário e já saber o que a gente vai fazer é maravilhoso. Imagine para os pais, que são leigos, né? Quanto isso é importante. E nas próximas páginas, eu vou compartilhar com vocês alguns trechinhos do meu semanário. Alguém quer falar alguma coisa aqui? Alguém fez alguma pergunta, Cris? Não sei se tem um barulhinho. Posso continuar? Acho que apertou aqui a Diraci, levantou a mão, mas acho que já abaixou. Ah, tá Às vezes bom. no celular e clica sem querer, né? Eu acho que o que é legal, o Dani, de compartilhar esse semanário é mostrar para a família, eu acho que, de certa forma, a família passa a valorizar mais o trabalho do professor também, né? Com certeza. No sentido de, não vou deixar de mandar, às vezes a gente pedia, um potinho de iogurte. O pai, esqueci, acabei deixando para lá, não sei o quê. Eu acho que gera um comprometimento maior da família. Sim. Porque ele vai ver que o filho dele vai ser prejudicado, vai ficar, né, sendo exposto, às vezes, por não conseguir trazer aquele material e tudo. E mostra também o quanto o trabalho do professor ele é complexo.
O Sim. quanto você tem que se preparar com antecedência, aquilo que você já se organiza para realizar durante toda a semana. Então, às vezes a gente fala, o pai, a família também não assume a responsabilidade dela ou não valoriza o trabalho do professor. E aquilo que eu sempre falo, né? O que a gente está fazendo para o pai valorizar? Que Exatamente. história que a gente está contando para ele, né? Como que a gente está mandando para casa essas informações? Então, acho que vai muito disso, né? A Lélia perguntou aqui, vocês partilham o semanário porque as aulas estão híbridas? Nós partilhamos o semanário desde o ano passado, que nós estávamos com aulas 100% online. Então, na sexta-feira, ao final do dia, nós já deixávamos o semanário disponível na plataforma do Google Classroom, para que os pais já pudessem dar uma olhada no semanário e se preparar. Como a Cris falou, às vezes pedia um potinho, às vezes precisava de um palito. Então, para o pai já não ter aquela, né, de falar, não deu tempo para você, colocou em cima da hora. Então, você já, né, você já zera isso. Você enviando com antecedência, o pai dá uma olhadinha ali, se ele precisar sair para comprar alguma coisa, já estava disponível na sexta-feira. Então, a gente disponibilizava, e esse ano, como nós temos alunos online ainda, continuamos disponibilizando. E dá muito certo, porque os pais realmente, eles viram isso como algo a favor deles, da organização deles, né? Que facilita também o trabalho deles. Legal. Eu acho que é uma coisa que pode ficar aí, né? Acho que uma das heranças da pandemia que eu acho que a gente pode incorporar para a rotina e acabar mantendo. Sim, porque deu muito certo mesmo. Continuando aqui, agora eu falei do meu planejar, né? Do meu planejar ali como professora. Eu costumo na quinta-feira, durante uma aula extra, já separar com os percursos, né? Quais são as páginas que eu pretendo trabalhar dentro dos projetos, né? Que eu estou trabalhando. E eu separo no papel para que na sexta-feira eu vá formulando o semanário. Mas eu preciso da ajuda da minha turma para que eles estejam também dentro desse projeto, desse processo de planejamento da aula. Então, cada criança do primeiro ano tem dois fichários, né? E eles têm um momento da aula de sexta-feira que a gente combina que vamos separar as atividades. Então, as crianças já se acostumaram, já entraram no ritmo. Turma, então vamos lá, separar as nossas atividades. Cada um vai lá, pega os seus fichários, senta na mesa com seu amigo, já prepara a pasta, que eles têm uma pasta de lição de casa onde eles vão guardando, né? E o que eu faço? Eu coloco o número da página na lousa, uma de cada vez. Falo, turma, página 31, folha amarela de português, vamos lá. E as crianças, cada uma vai pegando a sua folha e colocando na sua pasta. E o único trabalho que eu tenho é de ir passando nas mesas para ver se está dando tudo certo. Eu pensei, né, em fazer dessa forma, primeiro porque, como nós estamos nesse período de pandemia, nós precisamos continuar com os cuidados, né? E as crianças são um pouco eufóricas, né? Quando você fala, vamos pegar os livros, aí vai todo mundo pegar os livros. Então, não, vamos evitar as aglomerações. Então, cada um vai lá, pega o seu livro, ao invés da gente fazer isso todos os dias, né? Que seria, no caso, para a aula de cada dia, não, vamos fazer um dia só, separamos as atividades de todas as aulas, colocamos na pasta e mantemos a pasta na mochila. Parece difícil, né? Acho que algumas professoras talvez possam pensar, nossa, deve dar um pouco de trabalho. Na primeira vez que a gente fez, me surpreenderam, porque para eles até foi fácil. O que foi difícil foi na cabecinha deles, porque eles estavam achando que era um bicho de 7 cabeças, mas quando eles perceberam que era identificar o número e pegar a folhinha e ir passando, nossa, aquilo se abriu, foi mágico para eles, né? Então facilitou. Então facilita o meu trabalho como professora, porque eu não vou ter que pegar a folha de cada um,
facilita para os meus alunos, porque eu estou dando uma responsabilidade para eles, estou trabalhando a corresponsabilidade também, porque eles vão levar uma pasta para casa que está com todas as atividades da semana. Então, eles precisam cuidar, se esquecer a pasta em casa, não vai ter outra folha para fazer, vai ter que fazer no caderno, né? Então, eu estou aqui ensinando para o meu aluno uma responsabilidade importante da vida escolar dele. E aí, aqui eu gravei um trechinho bem rapidinho, só para vocês verem como é simples esse momento. Tá vendo? E, inclusive, o som do aluno que estava de fundo falando, eu também, cara, ele estava falando, eu também, cara, porque ele também achou a folha. Então, se torna divertido também, porque o primeiro que encontra mostra, olha, essa folha aqui, ó, tem esse desenho aqui, ó. E aí, talvez, às vezes, o amigo que não encontrou já fica mais atento e encontra logo após. Então, é uma forma também, aí fica uma ideia, né, da gente trabalhar junto com os nossos alunos, trabalhando aí essa autonomia, que é importantíssima, e essa responsabilidade. Alguém queria falar? Legal. Não, eu só abri aqui, né, para contribuir. Além de sequência numérica, organização, você dá esse espaço para o aluno, mostra que você confia nele. Isso automaticamente gera uma autoestima maior na criança. Poxa, minha professora confia em mim. Então, é aquilo que você trouxe no trecho do Freinet, né? Olhar para além daquilo que está sendo visto. Perfeito. Exatamente. E eles se sentem muito orgulhosos, porque quando eles estavam em casa, quem fazia isso? Era a mamãe. Né? E agora eles chegam em casa e falam para a mamãe que quem separou foi eles. Então, para eles é um orgulho enorme falar isso, né? Então, é uma prática que funciona muito bem com essa turminha aqui. Continuando. Agora, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho das práticas. Essa primeira aqui, ela é de português, alfabetização, teatro e artes. Então, aqui nesse canto, eu deixei um trechinho do meu semanário. Opa, peraí, passou duas. Um trecho do meu semanário, né? Porque eu mando o meu semanário, eu gosto de colocar imagens justamente para facilitar também a memória visual dos pais. Porque às vezes eles olham um semanário meio que rápido e depois esquecem que tinham que mandar alguma coisa que foi pedida. Então, eu uso uma imagem, já facilita que o pai viu o livro, viu a letrinha, ele já lembra que isso precisa ir, né? E também uma forma de facilitar, agora as crianças trouxeram potinhos para a escola para guardar as suas letrinhas, então cada criança tem as suas letrinhas para montar as suas palavras, também por conta dos cuidados da pandemia, né? E aqui o objetivo dessa atividade era qual? Nós estávamos trabalhando o livro paradidático, que é A Fabulosa Máquina de Fazer Amigos, que é um livro maravilhoso, que fala a questão do uso das tecnologias nos dias de hoje, fala de amizade, né? Fala sobre confiança, e entre outras coisas, entre outros pontos muito importantes. E nessa aula aqui, o objetivo nós já tínhamos tido uma leitura completa do livro, e a ideia era as crianças montarem algumas palavrinhas do livro, porque tem palavras como esplêndido, fabuloso, que são palavrinhas que a galinha pipoca, que é a personagem principal, usa, porque ela é muito simpática, ela é muito gentil com todos. E aí eu lia uma página do livro e aí as crianças escolhiam qual palavra que nós íamos montar. Então, ali o meu aluno protagonista, né, fazendo parte do processo. E aí eles, cada um ia montando ali, todos montavam, né, a mesma palavra. E aí é maravilhoso, porque você vai vendo como que eles estão pensando a escrita, né? E essa parte, para mim, é uma das partes que eu mais gosto. A minha aluna ali de cima, ela já conseguiu escrever direitinho o nome da fazenda, que era Fricotico, o outro, Friticoco, então ele está indo muito bem. A de baixo, para escrever fabuloso, ela escreveu fajuloso.
Então, olha que legal, olha que bacana, eles avançando nas hipóteses da escrita de uma forma tão leve, tão gostosa. E aí também, quem coloca as palavrinhas na lousa, para depois a gente passar essa lista para o nosso caderno, são os alunos. Então, eles vêm, eles pegam o canetão, eles sobem na cadeirinha e eles vão montando a lista. A gente combinou que a Pro não escreve mais na lousa. Agora quem escreve são eles. E aí mais uma oportunidade dos alunos verem à frente, ver que a professora está valorizando o trabalho deles, que o que eles estão fazendo é importante, né? Aquele que talvez colocou uma letrinha que trocou, a gente nunca vai reforçar como erro. A gente sempre fala que foi uma pegadinha. Olha, uma pegadinha, parece que é com Z, mas é S, olha só. E fica uma coisa tranquila, né? E gostosa para as crianças. Então, essa atividade foi bem gostosa. A gente costuma fazer atividades com letras móveis com bastante frequência na sala, e eles gostam bastante. E essa foi uma das que nós realizamos com o livro paradidático. E a próxima aqui de português também, nós fizemos a leitura, também mais uma vez a leitura, agora aqui focando nas palavrinhas da Pipoca, que, como eu falei, era uma galinha muito simpática. Né? E eu perguntei, trouxe o questionamento para as crianças, se elas eram simpáticas, se elas eram gentis com as pessoas, e como que uma pessoa gentil, uma pessoa simpática, se comunicava com as outras, né? Como que ela se relacionava? Uma pessoa simpática, gentil, fala palavrão, fala gritando, fala de forma grosseira, como que fala? E aí as crianças foram falando. E aí depois a gente chegou ao consenso de escolhermos palavrinhas que a Pipoca usaria com os amigos dela, palavrinhas que uma pessoa simpática, uma pessoa gentil usaria com os amigos da fazenda. E ali com as pranchetas, cada criança foi escolhendo a sua palavrinha e escrevendo as suas palavrinhas. E nós montamos um mural com todas as palavrinhas que as crianças montaram. E aqui, como eu tinha alunos online também, os alunos online não podem ficar de fora de nada, né? A gente adapta, mas a gente precisa dar sempre um jeito dos nossos alunos online se sentirem participantes da aula também, né? Então, ali na parte de cima ficou o mural com as palavrinhas que a turma do presencial montou, e ali embaixo um mural do Jamboard com a galinha, a Pipoca, e com as palavrinhas que eles escolheram, né? Então foi muito legal, e isso gerou outras discussões, né? As crianças se perguntaram e perguntaram para os amigos: você não fala bom dia para mim quando eu chego, você não me cumprimenta. Pro, olha, eu cheguei tal dia e eu esqueci de te cumprimentar. Eu esqueci de falar com você. Né? Então, a gente teve essa reflexão desse momento e foi muito bacana, foi muito produtivo, e todas as turmas, tanto do online quanto do presencial, estiveram super envolvidos nessa atividade. Foi bem legal. E continuando aqui, essa última atividade que eu falo do livro paradidático ainda, né? A proposta, essa atividade era uma atividade de arte, do nosso material Viva, e a proposta dele era o teatro de fantoches. Então, por que não construir um teatro de fantoches com os personagens do livro que lemos, né? Que as crianças gostaram tanto, que as crianças ficaram encantadas em conhecer. Por que não? E aí foi o que nós fizemos. Então, ali está a minha organização no semanário, né? Já deixei ali para os pais que estão em casa quais os materiais que eu ia utilizar para esse pai não vir para a aula despreparado. Também deixei o modelo, claro que o aluno não precisa fazer exatamente aquilo, é apenas para dar uma orientação, porque os pais são leigos, né? Então, galinha, a professora quer que faça uma galinha, que galinha? Como faz uma galinha? Então, vamos nortear esse pai, né? Dar um caminho para esse pai. E ali também coloco como que a gente vai fazer o registro, que no caso tinha folhinha. Então, na folhinha de atividade,
as crianças desenharam os 2 personagens que elas mais gostaram da história. A Pipoca foi unânime, todos amaram a Pipoca porque ela é a personagem principal. E depois cada um escolheu um. Um escolheu o cachorro, o outro a vaca, o lobo, né, que aparece lá no final, que é o grande vilão. Cada um escolheu e eles montaram as pipocas. É claro que eu fui dando orientações, nós tínhamos diversos materiais à disposição e ficou uma graça. Cada pipoca ficou uma mais engraçadinha que a outra e foi muito divertido. E aí as crianças tiveram a ideia da gente ter uma apresentação de teatro. E aí eu pensei, que tal a gente ensaiar primeiro para a gente ver, né, como que vai ser isso, né, se as crianças realmente captaram a ideia ali da historinha de teatro ou se elas estão saindo um pouquinho do foco, né? Vamos ver primeiro como vai funcionar para a gente poder expandir isso. E aí nós separamos as crianças em grupos e aí as crianças fizeram a apresentação de teatro. E aí eu trouxe aqui para vocês. Cadê? Eu trouxe um trecho do. Eu vou gravando trechinhos quando eu consigo, né, durante a aula, porque eu também compartilho todos esses materiais com os pais. Eu acho importante eles saberem o que está acontecendo na aula. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui dos trechos dessa peça de teatro que ficou muito divertida. Elas encontraram uma fábrica. Tá cortando um pouquinho, acho que é o tempo. Uma fabulosa máquina de fazer amigos. E foram até tá cortando, Cadê, acho que. Olha quem chegou. Cadê? Pode. Eu acho que ele cortou um pouquinho porque eu compartilhei a guia. Se eu tivesse compartilhado a tela toda, acho que ele não trava. Espera aí, deixa eu tirar desse daqui. Eu acho bacana trazer isso, né? Que é o que eu sempre falo, assim, a gente pode ter uma temática, no seu caso, você pegou um livro e colocou, e que virou um projetinho, né? E aí, dentro desse guarda-chuva, vieram vários conteúdos. Exatamente. Então, é a interdisciplinaridade e o quanto o Viva favorece isso, né? Porque dentro do material não tem um direcionamento para cada atividade. Você consegue colocar esse direcionamento da forma que for mais interessante e que fizer mais sentido para a turma, né? Exatamente, eles contribuem muito, né? Eles falam, por exemplo, se a turma não demonstrasse interesse em apresentar, não teria por que apresentar, né? Porque eles são os protagonistas, então, mas a turma, assim, gostou tanto da ideia que eles querem apresentar para o restante da escola, né? E aí a gente está criando formas, né, de como fazer isso. Mas é muito legal trabalhar com teatro de fantoches. É uma das vezes, já trabalhei outras vezes com esse tema, e foi muito legal. Então, fica aqui até uma sugestão, né, de livro para o pessoal. Eu vi aqui que comentaram que é um livro muito legal, realmente é um livro muito legal. Tem muitas propostas para serem trabalhadas nele. Então, fica aí
a dica. Eu não vou terminar aqui de apresentar o vídeo, porque era só aquilo mesmo, uns trechinhos para vocês verem. Agora aqui, vivências matemáticas com recursos concretos. Bom, matemática é um assunto mais, vamos dizer assim, chatinho, né? Porque ele precisa mais de a questão do raciocínio lógico, então é uma coisa mais de concentração ali. Eu, particularmente, detesto matemática, assim, do ensino médio, mas até o 8º ano eu gostava bastante, entendia tudo e tudo mais, mas depois eu descobri que eu realmente era de humanas, graças a Deus. Mas a matemática do 1º ano é uma maravilha, é deliciosa. E a gente consegue, sim, trabalhar vivências muito legais, muito significativas para os alunos, né? Fora e dentro da sala de aula, com materiais concretos, trazendo muito mais significado no aprendizado deles. E essa aula aqui foi uma aula que nós tivemos assim que nós retornamos das férias. Nós estávamos falando de Olimpíadas ainda, né? Estava fresquinho. E aí, no dia anterior, nós já tínhamos falado sobre as Olimpíadas, nós tínhamos falado sobre a ordem, né, da premiação, quem ganhava em primeiro, segundo, em terceiro lugar, para a gente trabalhar ali os números ordinais, né? A minha proposta ali era trabalhar os números ordinais. E aí eu trouxe para as crianças uma ideia. O que vocês acham da gente fazer as nossas Olimpíadas aqui no colégio? E eles adoraram, vamos fazer sim. Então, vocês precisam ajudar a pensar em provas que a gente consiga fazer aqui na nossa escola. E aí as crianças escolheram prova de cabo de guerra, circuito e corrida. E aí nós separamos as crianças em grupos e eles foram fazendo as provas e foi muito legal, teve torcida, as crianças pintaram as bandeiras do Brasil para colocar na roupa delas, porque elas queriam fazer parte da seleção, então foi muito bacana. E aí, depois de todo o trabalho que nós realizamos, as crianças confeccionaram as suas medalhas também, cada um fez a sua, e aí eles foram organizando os grupos na ordem, né, ali dos números ordinais. Quem ganhou em primeiro lugar, quem ganhou em segundo lugar, quem ganhou em terceiro lugar. E foi muito legal. E o bacana é que, assim, pode gerar uma certa frustração em algumas crianças, porque eu não ganhei a medalha de ouro, eu queria ter ganhado a medalha de ouro, mas você ganhou uma medalha, né? Olha como isso é importante, você deve valorizar isso, né? E eu sempre também trouxe para os alunos a consequência, né? Olha, o seu amigo, ele conseguiu em primeiro lugar porque ele chegou em primeiro lugar na corrida, o tempo dele na atividade de tempo foi menor. Então, assim, ir frisando esses pontos para a criança perceber que foi uma brincadeira, que foi uma competição, e que está tudo bem, e que todos participaram, que todos foram premiados. E o importante ali, além deles brincarem, se divertirem, né, e se entrosarem bastante com o conteúdo, foi também eles aprenderem ali a organização da ordem, né, dos números ordinais. É claro que essa foi uma das atividades que nós fizemos, né? Nós utilizamos também o prédio da nossa escola para identificar os andares, nós fomos de andar em andar, o elevador da nossa escola, as crianças comentaram sobre os prédios que elas moram, desenharam, nós identificamos. Então, assim, essa é apenas uma das, tá? Mas tem todo um projeto também por trás para ficar bem claro para as crianças e bem significativo. E agora aqui a aula de matemática, continuando, né? Aqui eu estava apresentando, não, aqui nós já estávamos exercitando um pouco mais, já havia apresentado, as crianças já tinham feito alguns outros jogos, e nós estávamos fazendo um jogo que se chama Calculadora do Mundo, que tem por objetivo que as crianças identifiquem as unidades e as dezenas. E é um jogo muito legal, eles amaram. Então, as crianças precisam desenhar as duas mãozinhas na folha sulfite, um lado a lado, pintar para tornar mais legal, né, mais divertido,
E você precisa dar para o seu aluno ali um banco com vários palitos de sorvete e elásticos. Então, todos estavam preparadinhos. E na minha mesa, a Pro com o dado. Você pode fazer essa brincadeira de 2 em 2. As crianças podem fazer em duplas. Mas como era a primeira vez e a proposta era o apresentar para as crianças, não tornar assim uma coisa tão difícil que eles fiquem desesperados, então eu fui a quem comandou o dado, né? E fui dando, e eu fiz também, eu também fiz a minha mão na mesa, eu também tinha o meu banco de palito, eu tinha tudo. Para quê? Para que eles se sintam seguros. Olha, a professora também está acompanhando, a professora também está comigo, eu não estou sozinho, né? Porque tudo quando é relacionado à matemática gera uma certa insegurança nas crianças. Então vamos juntos mesmo. E aí a ideia, aqui eu gravei um vídeo, vamos ver se ele vai executar direitinho. Eu gravei o vídeo, como que funciona. Então, eu pego o dado e eu jogo. Ali eles estão torcendo por um número, né? Que eles querem que caia um número 4, que eles falaram ali. E caiu no número 2. E aí eles tinham que fazer o quê? Pegar 2 palitinhos e colocar lá em cima da mãozinha. E aí, sempre quando a gente ia acrescentando palitos, eu fazia perguntas para as crianças, né? Quantas unidades nós temos, turma? Tanto. Quantas dezenas nós temos agora? Tanto. E que número é esse? Tanto. Porque, assim, só para vocês entenderem, quando eles vão colocando os palitinhos, conforme o número que vai saindo lá no dado, quando forma 10, quando completa uma mãozinha, eles formam uma dezena. Então, eles precisam retirar a dezena e amarrar com elástico. Então, eles têm uma dezena ali. E os outros que estão nos dedinhos são os soltinhos, que são as unidades. E aqui nesse outro vídeo, eu pergunto para as crianças exatamente isso. Vamos ver se vai. Acho que está sem som o vídeo, Dani. Tá sem som? Uhum. Ah, tá. Aqui, tá só para mim, então. Tá sem som, né? Sim, não sei se é porque você está de fone. Peraí. Turma, quantas dezenas nós temos agora? Agora foi. Agora? Quantas unidades nós temos? Que número que é? 33, eles falaram. Então, assim, essa interação que eu busco. Basicamente, o Dani, só para elas entenderem, basicamente, gente, é fazer o material dourado. Eles receberem pronto a unidade, as dezenas ali na barrinha, a plaquinha de centena, eles vão construindo todas essas ordens. Então, a dezena, depois a centena. O que é legal de fazer com um palito de sorvete? Que você consegue desmontar a dezena, né? A barrinha do material dourado a gente não consegue desmontar. Então, eles tiram o elastiquinho ali e essa dezena volta a ter 10 unidades. E fica realmente mais concreto, né? Fica lúdico.
Fica muito concreto, porque você vê no começo, eles ficam com dúvida, dali, depois de um tempinho, eu fui perguntando, eu nem tinha formulado a pergunta ainda, eles já estavam me falando qual era a quantidade que tinha. Então, eles conseguiam visualizar, não era só uma ideia, né? Eles conseguiam visualizar, olha, eu tenho 3 montinhos, né, que estão com os elásticos, eu tenho 3 montinhos, que até aqui no próximo slide dá para ver melhor. Eu tenho aqui os montinhos, ó, como vocês podem ver aqui embaixo, ó. Eu tenho os 3 montinhos, então eu tenho 10, 20, 30 pro. E quantos soltinhos eu tenho? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Então eu tenho 35. Então facilita muito para o aluno, porque é algo visual, é algo que ele consegue montar, desmontar, e aí que acontece, como a Cris falou do material dourado, eu não estou dando conceito, eu estou conduzindo o meu aluno, né, para que ele possa formular os seus próprios conceitos. Então, no começo, você pode ficar meio assim, o aluno meio, eu não entendi direito, mas depois você vai começar a ouvir o seguinte: nossa, Pro, agora eu entendi. É assim, não sei o quê. Esse daqui que faz dezena, quando tem 10. Agora eu sei que aqui, ó, eu consigo contar de 10 em 10. E isso é maravilhoso nessa fase, né? Isso é incrível. E nessa parte que eu também queria enfatizar, o uso do espaço. Você não precisa usar, como a gente tem muitos palitos, né? Nós temos mais de 2.000 palitos na sala que as crianças trouxeram. Vamos fazer no chão, vamos colocar as pranchetas no chão, colocar as folhinhas no chão para as crianças praticarem, se sentirem mais à vontade também. Então, vamos explorar os espaços mesmo, né? E dá super certo. E é muito bacana essa prática. Nós aprendemos, né? Lá no colégio, nós tivemos a oportunidade de aprender com a Luzia Faraco, né? A professora, e foi maravilhoso. As técnicas dela são ótimas também. Ela tem uma coleção de livros, né, e é muito bacana. E no Viva, essa é a ideia, né, que eles possam construir. Então, por isso que o Viva, ele é totalmente voltado para as metodologias ativas, é sempre essa construção, é sempre construção coletiva. Então, o professor tem toda a orientação e essa liberdade, né, liberdade tanto para o aluno quanto para o professor. E esse recurso dos palitinhos, eles também utilizam quando vão trabalhar adição, subtração, todas as operações matemáticas, aí com o tempo eles vão deixando o material de lado, né? Eles já vão indo para o abstrato, e aí eles não precisam mais do material, mas às vezes você tem um aluno de inclusão, sim, tem aquelas crianças que ainda precisam do suporte do material e fica ali à disposição para eles usarem. exatamente. E o legal é isso, é você falar, você quer usar qual material? Você quer usar feijõezinhos? Você quer usar os seus próprios lápis? Você quer usar os palitinhos, que nós temos muito? Né? Então, dá opções para o seu aluno, para ele se sentir à vontade, como ele quer praticar. E essa daqui é uma novidade aí que as crianças, né, estão bombando em todos os lugares com esses pops. E eles trouxeram para a sala de aula uma vez para me mostrar, e começou um me mostrar, outro me mostrar. E aí eu pensei, eu preciso utilizar esses recursos nas aulas, porque é algo que eu vi que é de sumo interesse deles, eles querem muito isso, né? Então, vamos, agora que a gente vai trabalhar com as historinhas matemáticas, com as adições, que tal a gente usar uma das formas, tá? Lembrando que eu não apresentei inicialmente para os alunos com os poppets, de maneira nenhuma, né? A gente começou ali somando das unidades, das dezenas, nós usamos feijõezinhos, nós usamos palitos, mas nós também tivemos uma aula onde eles puderam fazer as continhas de adições com os poppets. Então, eles viam a quantidade, aí apertava lá no seu poppet, via outra quantidade, apertava, aí virava, porque eles que me ensinaram, para contar quantos tinham, e anotavam ali os resultados. E foi muito legal, eles adoraram a aula, eles aprenderam, eu pude ver ali, né, acompanhando que eles não estavam brincando, eles estavam de fato praticando, e teve criança que até chegou à conclusão que não precisava usar. Não, Pro, não precisa, é fácil, aqui eu já somei aqui já as unidades, as dezenas, tá tudo certo.
Então, é mais um recurso que você pode usar, né, como um aliado na sala de aula, e com certeza os seus alunos vão adorar. E a turminha do online também utilizou e foi bem produtivo, foi bem legal. Agora eu vou falar aqui rapidinho dessa aula de história, de uma aula de reflexão, né, de uma aula de história, que o objetivo dessa aula era saber como que as crianças vivem em outros lugares, né? A folhinha do Viva, ela tinha essa pergunta, essa proposta. Eu poderia trazer alguns vídeos, né, e apresentar para as crianças como que vivem as crianças de vários lugares, mas eu quis usar o recurso da sala de aula invertida. Então, eu enviei para as crianças, para que as crianças pesquisassem em casa. Então, em roda, eles decidiram quais os lugares que nós colocaríamos no sorteio para eles poderem pesquisar. Então, eu pensei que nós iríamos ficar pelo Brasil mesmo, mas aí eles foram bem longe. Um falou Índia, outro falou Japão, China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, eles foram bem avante. E como as ideias foram deles e as pesquisas vinham deles, por que não? Né? Então, vamos expandir, sim, essa proposta. E aí, eu enviei para eles a pesquisa, pedi para os pais auxiliarem as crianças a trazerem imagens, porque fica mais claro para as outras, né? Também quando elas não só escutam um amigo apresentar sobre aquele assunto, mas também o aluno vê com os olhinhos dele do que ele está falando. Quando a aluna fala para mim que na Índia, as crianças da idade dela são forçadas a se casar, os outros amigos, além de ficar chocados com essa ideia, eles vendo a imagem, aquilo fica na memória deles. Eles, meu Deus do céu, olha isso. Né? A realidade das crianças da África do Sul, como que é? E através da apresentação e da imagem que os amigos trouxeram, ficou muito mais claro para todos. E aí nós montamos um mural com as pesquisas das crianças. As crianças foram lá, revisitaram as pesquisas, e aí a gente fez alguns questionamentos. Vocês acham que todas as crianças de todas essas regiões que vocês pesquisaram, elas vivem como você? Todas essas crianças, elas vivem bem? Elas têm uma qualidade de vida? Elas têm uma boa estrutura? Quais crianças que vocês acham que vivem bem? E eu escutei respostas assim, eu acho que as crianças do Japão vivem bem. E as crianças dos Estados Unidos, do Canadá, aparentemente não tem nem nada de mal lá. Aparentemente elas vivem bem, sim. E em que lugar que vocês acham que não tão bem? Eu achei que na região norte do Brasil não tão, porque aqui eu venho para a escola de carro, lá eles precisam de canoa, é perigoso, já pensou se afunda? Na África, poxa, a escola deles não tem tantas condições como a nossa escola tem. Então, olha o olhar crítico que as crianças, né, elas mesmas trouxeram, tiveram essa troca. Isso foi muito rico. E aí, a partir desse paralelo que eles mesmos traçaram, nós construímos um texto coletivo, né, falando quais foram essas impressões que as crianças tiveram sobre essas regiões que foram exploradas. E aí eu trouxe uma questão para as crianças. O que elas diriam para as crianças do mundo, né? O que elas gostariam de dizer? E foi lindo, foi o que as crianças... a sensibilidade que as crianças têm é uma coisa maravilhosa, né? É uma coisa, assim, incrível. Eu não filmei a primeira vez que elas falaram, mas depois tive que filmar porque foi maravilhoso, né? Foi incrível. Deixa eu fechar um negócio aqui. Ô, Dani, e qual era o nome da atividade? Como que foi a proposta do Viva? O que estava escrito, você lembra? Sim, peraí que eu vou ler aqui. Deixa eu voltar. Como vivem as crianças em outros lugares? Mas na folhinha tinha um mapa do Brasil. Né? Então, as crianças, quando viram, elas entenderam que era Brasil. Porém, quando a gente chegou lá na hora de selecionar os lugares, eles esqueceram que era só Brasil.
E aí falaram Brasil também, né? Eles falaram região sudeste, região norte, mas eles foram além. Foi Canadá, Finlândia, foi muito além. E é legal, por isso que é legal, né? Você não limitar. E é disso que o Viva trata, né? Quer dizer, o Viva traz essa proposta de falar sobre isso, essa temática, mas em nenhum momento define, tem que ser aqui, tem que ser de tal jeito, tal, porque cada professor pode conduzir da forma que quiser, em cima da maturidade, né? A partir da maturidade dos alunos, desse interesse que eles trazem. Então, eu acho que até por você ter esse olhar, né, ter essa escuta ativa dos alunos, tudo, eles se sentem à vontade realmente de ir muito além. Exatamente. E se eu falasse para eles, não, gente, mas ó, não é Brasil, vamos falar do Brasil. Eu já estava matando ali no meu aluno, né? Aquela coisa de ele ser protagonista. Não, eu não sou protagonista, minha professora mandou fazer isso, eu estou fazendo porque ela mandou. O que eu escolhi, ela falou que não podia, e eles são bem assim mesmo, é mais ou menos assim que eles falam, porque eles têm essa liberdade, né? Quando eles concordam com algo, ou quando eles não concordam, eles se expressam dessa forma. Então, foi muito bacana. Deixa eu ver se o vídeo vai fazer direitinho aqui, porque esse vídeo ficou muito legal. E aí eu queria... Deixa eu tirar aqui. Vamos ver se vai rodar direitinho. O que você deseja? Ah, tá falhando. Vamos ver. Às vezes é a internet que demora para cair. E você, Marcos? Ai, gente, eu acho que não vai rodar, não tá indo. Eu não sei por quê, porque tá tudo normal, mas o vídeo não tá legal, não tá indo. O Fê deu uma ideia de colocar o link aqui no chat depois. Aí quem quiser assistir, clica no link e assiste. Tá bom. Tá bom, eu coloco. E aí eles falaram aqui, só para contar para vocês o que é. Ai, meu Deus, deixa eu dar o pause. O que você deseja? Eles falaram, eu perguntei para ele o que eles desejavam para essas crianças do mundo, né? Que eles desenharam as crianças como se elas fossem todas amigas, né? Todas juntas. E aí eles foram falando, eu desejo que elas tenham dinheiro, que elas tenham onde morar, porque eles perceberam pelas condições, né, de algumas crianças que elas não tinham. Eu desejo uma chuva de corações. Eu desejo que eles que não tenham preconceito contra os negros. Essa foi uma das falas, inclusive, das alunas. E o outro falou que ele deseja tudo de bom. Então, olha que bacana, né? Esse olhar das crianças, né? Esse carinho, mesmo sabendo que não é a realidade deles aqui, mas que em outros lugares tem essa realidade, né? E o quanto eles foram queridos com essas outras crianças. Então, essa parte me emocionou muito. Cris, já deu tempo, né? Então... Já deu. Eu vou parar por aqui. Deixar uns 2 minutinhos aí, que se alguém quiser fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa. Mas eu acho que, novamente, né, tanto na semana passada, agora também, a gente sente o quanto é importante essa participação, esse envolvimento da criança, especialmente agora que elas estão voltando para a escola. Alguns pais ainda têm aquele receio, né, tá esperando sair a dose da vacina e tudo mais, então... Depois de um ano com tantas frustrações por estar longe dos amigos, não poder brincar do jeito que eles gostavam e tudo mais, eu acho que tem que ter, especialmente nesse momento, mas eu acho que é essencial ter esse olhar acolhedor, né? A criança sentir que ali realmente está dentro ele tem espaço,
Ele tem como criar, ele é ouvido, ele realmente participa de todas as ações ali que são propostas, né? Uhum. Então, Sim, o aluno ele faz parte, ele é ouvido, ele é respeitado, né? Ele está à frente, nós estamos ali por eles, né? Então acho que essa é a parte mais importante que a gente precisa deixar muito claro para as crianças, né? perfeito. Gente, se vocês. Agora a gente vai lá para o grupo, Ó, a Iracema. Dani, como sempre, maravilhosa, sua prática nos inspira. Ó, a Dani está colocando aqui o link, então, dos vídeos. A Lélia colocou: Viva nos ajuda a lapidar o olhar e desenvolver essa escuta, que é tão fundamental. É isso mesmo, Lélia, porque, primeiro, se você define, né, eu acho que nós, adultos, a gente foi condicionado a vida toda. Faça assim, faça assado. A gente não tinha voz ativa. A gente nunca, né, não tinha esse espaço de diálogo, de troca, da criança realmente ser ouvida e tudo mais. Então, hoje, poder proporcionar uma outra experiência para os alunos, eu acho que é muito gratificante. E a ideia de ter um material realmente aberto a possibilidades é isso, quer dizer, o conteúdo está ali, ele vai ser trabalhado. Só que olha quantas formas gostosas e significativas e muito mais abertas que é possível trabalhar aquele conteúdo, né? Então, eu acho que é pensar nas possibilidades além da sala de aula e além do material, né? Acho que a ideia do Viva é voem, não fiquem presos, só vai. É verdade, Cris, é isso mesmo, é amplo, né? Ele não nos engessa, ele dá possibilidades. E aí vai dar um trabalhinho, gente, dá trabalho, porque fazer um trabalho legal, que envolva a vivência, que envolva a pesquisa, que o seu aluno consiga, de fato, entender, participar, né, se colocar, dá trabalho, mas no final vale muito a pena, muito mesmo. Legal, Dani, obrigada mais uma Obrigada a vez. você. É sempre, gente, não é gostoso de ouvir assim? A gente não dá um quentinho no coração? Você já volta, ai meu Deus, já quero colocar, já dá aquela inspiração para colocar novas coisas em prática. E esse é o nosso objetivo aqui, multiplicar saberes, né, para que a gente possa disseminar coisas boas aí. Acho que a educação precisa urgente desse olhar, desse carinho nesse momento. Então, obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação e por nos inspirar em fazer sempre algo melhor aí para as nossas crianças. Obrigada a você, Cris, obrigada a todos. E estamos aí, vamos juntos. Vamos juntos. Gente, obrigada, boa noite. Boa noite. Boa semana, bom restinho de semana. E semana que vem estaremos aqui de novo, com mais práticas, mais coisa legal. Mais uma professora, aí semana que vem já vai ser uma turma maiorzinha. Cada semana a gente vai aumentando aqui com a idade das crianças. Gente, obrigada, beijo. Obrigada, Dani.